Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua presença, Senhor, se faça nesta casa santa, nas doces energias que pacificam, que harmonizam. Mas, acima de tudo, Senhor, que tuas santas energias se façam nos corações e mentes de encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, Senhor, em busca da paz, do equilíbrio, em busca, Senhor, das forças para direcionar a vida em tua direção, o discernimento sobre o certo e o errado, a resignação para vencer e esperar as adversidades, a obediência, Senhor, para seguir os teus conselhos santos, ó Cristo Jesus. Que seja feita, Senhor, a tua santa vontade, não a nossa. Coroai de bênção, Senhor, os lares, famílias, os familiares aqui representados. Aqueles, Senhor, que passam por provações domésticas, pelos vícios, brigas, dificuldades financeiras. Dê a cada um, Senhor, a luz da resignação, a força do teu evangelho, a coragem da prece, a esperança, Senhor, na fé. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, aqueles que são inimigos do espiritismo cristão e que ainda, Senhor, por ignorância, maldade, perversidade, fanatismo, ainda persegue os cristãos, seus templos, as casas espíritas. Não sabe o que fazem. Oramos por eles, Senhor, ilumine-os, abençoe-os. Cubra de bênção, Senhor, e desperte cada um, antes que a dor e o sofrimento, os prantos e ranger de dentes, nas trevas exteriores, possam, Senhor, pegá-los, atraí-los, dominá-los. Acorde-os, desperte-os, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, como irmãos, auxiliarmos uns aos outros. Amado Cristo, abençoai o alimento que iremos tomar e servir, que seja também transformado em medicamento, saciando o corpo, Senhor, alimentando a alma. Abençoe as mãos operosas de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Ilumine cada um, Senhor, abençoe e proteja cada um. Fortaleça, Senhor, estes irmãos na prática do bem e da caridade. Estenda tuas mãos santas nesse caderno de amor, Senhor. Ilumine cada nome que aqui encontra-se, lar, famílias, familiares. Aonde estiverem, receba a visita do anjo amigo, ó amado Cristo. E que possa fortalecê-los para buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Senhor, estenda tuas mãos santas e transforme-as no mais precioso medicamento. Ilumine, Senhor, assim, as mãos dos espíritos amigos que transformarão de simples água em remédios, em bálsamo. E quem ingerir, passarem suas dores ou feridas, possam sentir, Senhor, a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois desde já transforma-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Senhor, à colônia Santa Marta, as bênçãos do teu amor, e amparai, Senhor, esta colônia, aqueles que lá se encontram, pacientes, trabalhadores, encarnados, desencarnados. Estendei aos hospitais a tua luz, aos manicômios, aonde tantos translocados, encarnados e desencarnados, em simbioses, se encontram em dores e sofrimentos. Abençoai os hospícios, abençoai, Senhor, as colônias penais, desobedientes das leis, trancafiados, Senhor, para não fazer o mal à sociedade nem a si mesmos. Abençoai todos que sofrem, aqueles deserdados, aqueles que se encontram nas ruas, andarilhos, Senhor, aqueles que se encontram em leitos
amargando a dor e o sofrimento no corpo, o Senhor deles a fé, a resignação e a compreensão da vida eterna. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos. Ilumine-os, Senhor. Que um dia sejamos irmãos em Cristo, sobre a luz da caridade, na vivência da fraternidade, Senhor. Abençoai nosso país. Não permita que essa nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, possa perder-se pela perversidade dos maus, pela hipocrisia, pelos hereges, pela mentira, pela falsidade, Senhor, ideológica de tantos. Que o bem tenha coragem, força, para fazer, Senhor, transformar essa nação na pátria do Evangelho, Senhor. E o anjo Ismael, protetor dessa nação bendita, mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo, possa abrir suas asas e proteger essa nação abençoada. Estendei sobre toda a humanidade essa luz, Senhor, essas bênçãos. Ilumine nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia. Por ignorância, Senhor, brigam por pedaços de terra que não pertencem a ninguém, porque só a Deus pertence. Todos nós as deixaremos, Senhor, no processo do desencarne. Abençoai nossos irmãos do Oriente Médio que iniciaram hoje guerras sangrentas, perversas. Irmãos bombardeando o lar de outros irmãos. Por misericórdia, Jesus. Toque no coração dos governantes e a paz se faça, Senhor. Ó amado Jesus, que teu evangelho esteja em nós. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as dádivas do amor e da caridade, da fraternidade, que possamos fazer essa grande reunião, onde encarnados e desencarnados possam comungar do Evangelho de Jesus. Rogo a misericórdia divina que possa conceder-me a capacidade de interpretar o Evangelho sagrado e que essa interpretação seja sobre o coração de cada um a luz do despertar. Não temos opinião, temos apenas a fé em Cristo Jesus e a verdade do teu Evangelho. Todos nós estamos passando por momentos conflitivos da verdade. São momentos muito sérios e a verdade hoje incomoda, a verdade fomenta ódio, raivas, iras. Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, avisou-nos, quando ele disse assim: cuidado com aqueles que a tua verdade se transforma na raiva e na ira. Vós ficais raivosos porque eu falo a verdade? Hoje nós estamos vivendo na íntegra estas verdades. Isso eu vou buscar no Evangelho de Jesus, na Bíblia Sagrada, essas assertivas para que a gente possa compreender, entender e meditar, porque a Bíblia é o roteiro para a nossa existência. O Evangelho de Cristo é o caminho, mas ele nada serve se nós acharmos que ele está servindo para outra pessoa e não para nós. Compreende isso? Não adianta ficar aprisionado em opinião. Não adianta ficar aprisionado em religião. Nós temos que nos encontrar e libertar-nos em Cristo. Muitas vezes, pessoas nos procuram e as primeiras coisas que eles dizem quando entram na conversa fraterna: eu sou católico, eu sou católico, eu sou católico. Repete 3, 4, 5 vezes. E eu pergunto: você é cristão? Que adianta uma denominação religiosa se não for cristão? Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Só aqueles que obedecem, só aqueles que seguem a vontade do Criador. Lá na Bíblia Sagrada, lá em Tito 1, ele diz assim: ó, tudo é puro para os puros. Veja só, de fato, há muitos rebeldes, faladores e enganadores, principalmente entre os que vieram do judaísmo. É preciso fazer com que eles se calem, pois estão pervertendo famílias inteiras
ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Um dos profetas deles disse: os habitantes da ilha de Creta são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, preguiçosos. E o que ele disse é verdade. Por isso, repreenda-os com firmeza, para que sejam sadios na fé e não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Veja só, o aviso nessa grandiosa passagem na Bíblia, agora eu continuo um pedacinho, mas para que a gente compreenda, tanto que existem armadilhas para desviarmos do caminho, para desviarmos da verdade, para falsear a verdade. Quando Jesus Cristo falou, no final dos tempos, haverá falsos cristos e falsos profetas, que eles, de tão habilidosos e ardilosos, farão milagres, que poderão, se possível, até enganar os escolhidos. Não é d'agora. Não é d'agora que tem os falsos, os mentirosos, os que iram com a verdade. 400 anos antes de Cristo, existia um homem chamado Neemias. Neemias um dia estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Haviam sido parcialmente destruídos. E Neemias era um homem muito santo. Ele era fiel observador da lei, dos mandamentos de Moisés, cheio de fé, orador fervoroso. E quando ele estava construindo, mandaram chamá-lo, dizendo que queriam conversar com ele. E ele disse: eu não posso ir, porque estou numa grande obra. Então o que eles estavam querendo fazer com Neemias? Retardar a construção dos muros que protegiam e protegem Jerusalém. Mas Neemias, um homem fervoroso na fé, orou a Deus, pediu: Deus, me mostre a luz da verdade. Qual é a intenção? E Deus mostrou para ele que eles estavam chamando, e eles insistiram 3 vezes. E ele disse: eu não irei, estou numa grande obra. Veja só, primeira tentação, primeira cilada, que queriam tirar ele de Jerusalém e levar ele para uma vila distante. E lá retê-lo, porque ele que estava reformando, reconstruindo os muros de Jerusalém, os 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Aí eles mudaram de tática. O inimigo é assim, o inimigo ele não se convence com uma resposta, ele é insistente. Mudaram de tática. Mandaram um recado para ele que ele ia ser morto, que iam matá-lo, e que era para ele esconder-se no templo. Neemias parou e orou, e lembrou pelas leis da época, não sei se é assim ainda, pelas leis judaicas, ele não poderia entrar no templo sem a permissão do sacerdote e nem permanecer lá dentro. O templo era só aberto nos dias específicos de culto, nas horas específicas de culto. Então ele seria um herege. Mas eles disseram: não tem problema, você vai salvar sua vida, você é importante para Deus. E ele orou a Deus, rogou a misericórdia divina, e Deus mostrou para ele novamente, pela fé fervorosa de Neemias, que naquela época, até então, ele era apenas um funcionário do governo de Israel. Ele pegou, orou fervorosamente e viu, Deus revelou para ele que aquilo era mais uma cilada, para que ele temesse, ou seja, o inimigo estava fazendo ele desistir da obra ou desrespeitar os valores sagrados por medo, por ameaça. Está compreendendo isso? A primeira cilada, tirando ele do trabalho. Tirando ele do trabalho. O segundo, a ameaça: vou te matar, vão te matar.
estão indo aí para te matar, esconda. E ele, repleto de confiança, repleto de fé, orando a Deus, entregou a Deus a sua vida. O inimigo faz a gente ficar com medo, passa medo na gente. Quantas pessoas não vêm na nossa casa na terça à noite porque está com medo? Tem medo, é longe, é distante. Agora você imagina isso aqui há 20 anos atrás, que essa rua era sem asfalto, não tinha nem poste, nós não tínhamos nem energia nessa casa. Eu tinha que pedir energia emprestada da chácara de cima, pagar para a pessoa lá me emprestar um pouquinho de energia. Até 2 anos, há 18 anos atrás, aqui era energia emprestada, né? Eu pagava, a pessoa me emprestava energia. Até quando eu requeri os postes, e não tinha, descia poste da rua 4 para baixo, não tinha poste. Aí que foi agraciado com energia. Então, imagina, há 18 anos atrás, que não tinha nem energia na rua. As pessoas morriam de medo. E no sábado, à tarde, as pessoas não tinham como descer o carro aqui, o carro tinha que ficar na rua 4 ou na rua 1 lá em cima, na 11 ou na 1. Aí, ficava com medo dos outros roubarem o carro deles, não vinha para o centro. Então, o mal, o inimigo, ele tem táticas. Veja só, a primeira retirou ele, tentando retirar ele de uma obra sagrada. A segunda, ameaçando-o. E depois, quando viram que não cedeu, aí veio, mandou uma carta para o rei, dizendo que Neemias, que era amigo do rei, funcionário do rei, muito próximo, criado junto com o rei, que ele queria ser o rei, queria matar o rei, fazer que ele virasse rei. Olha só a falsidade, olha o terceiro ataque nefasto das trevas. O rei pegou a carta, leu, ficou em dúvida, Neemias bateu o joelho no chão, quando ficou sabendo, entregou nas mãos de Deus, orou fervorosamente. Aí começaram então a ter uma nova visão sobre Neemias, porque até então ele era tido como um homem santo, como um homem de fé. E Neemias se entregou sobre aquela cilada, sem medo, procurando o rei e conversando com ele. O rei acreditou nele. Dali para frente, porque antes Neemias ajoelhou e rezou ao Deus, pedindo a luz da verdade. A partir dali, Neemias foi começado a ver ele com outros olhos a todos aqueles que os rodeavam. Isso elevou-se o grau de respeito sobre Neemias. Não estava bom. Aí vem a outro ataque feroz das trevas. Os inimigos da verdade pegaram e começaram a inventar mentiras de Neemias. Ele rogou aos céus, e aí ele disse: tudo que tu disses, tudo que vós dissestes, não é verdade. É invenção dos teus corações. E continuou a fazer o muro sobre Jerusalém. O muro levaria alguns anos para terminar, para proteger aquela cidade tão atacada. Aí Neemias entregou o muro pronto com 52 dias. A partir dali, com todas essas perseguições, Neemias foi elevado a grau de profeta. Está compreendendo isso? Porque venceu a cilada, o medo, a falsidade e a maledicência. Tem alguma coisa diferente de hoje? Não tem. Não tem. Vamos caminhar de 400 anos de Cristo, antes de Cristo, para os dias atuais. Não estou dando opinião. Estou estudando o Evangelho e a Bíblia Sagrada. Hoje, por infelicidade da humanidade inteira, um país está jogando mais de 300 mísseis sobre Israel, mirando lar, hospital, creches, aonde possa abalar a sociedade de Israel. Jogando em Tel Aviv, jogando em Jerusalém, a cidade santa e sagrada onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 300 mísseis, com capacidades de destruições
de milhares de vidas. Agora vamos pegar o princípio disso, a justificativa por que eles estão jogando os mísseis. Vamos voltar lá no ano de 1983. Não estou dando opinião. Não estou aqui a favor de X ou Y. Não. Estou trazendo à luz de 400 anos antes de Cristo aos dias atuais o que está acontecendo e aconteceu na mesma terra. Em 1967, Israel foi atacado pelo Irã. E ele venceu a guerra em 6 dias. Isso ficou amargado, embargado na garganta, na bilis, no fígado do povo do Irã e do Iraque. E em 1980 tentaram novamente. E aí o Irã arrumou outra tática. Repito, não estou a favor de ninguém. Estou falando sobre a luz da verdade dos acontecimentos. E as falsidades que estão... O mal está justificando para agredir a outra pessoa. Eles contrataram e fundaram os mercenários, para que os mercenários fizessem o serviço sujo deles. Então o Irã não mais atacaria Israel, Iraque não mais atacaria Israel, Líbano não mais atacaria Israel, Iêmen não mais atacaria Israel. Quem atacaria Israel? Os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, que são grupos de mercenários, mercenários estes que recebem vultosas quantias de dinheiro para matar e assassinar friamente. Não existe causa, é por dinheiro. 1983 iniciou o Hezbollah. E, a partir daí, estes mercenários atacam Israel. Mas vamos voltar para um ano atrás, que agora, dia 7, vai fazer um ano. Milhares destes mercenários invadiram Israel, dominando a faixa de Gaza, uma faixa de terra de 25 quilômetros, não lembro a largura, me perdoe. Israel doou e montaram lá seus quartéis e uma grande população desses mercenários. Aproveitando a divisa com Israel, eles invadiram Israel e assassinaram, mataram 1.200 e tantas pessoas, crianças de ventre, de berço, a idosos, fazendo coisas atrozes. Tudo isso mandado por um país que os financiava. Eu estou contando isso para vocês entenderem a força, a malícia, a heresia perversa do mal. Fizeram isso 400 anos antes de Cristo, na mesma localidade. Só que Neemias levantou os muros e não tinham como atacar a cidade santa de Jerusalém. E aí, a partir daí, eles estavam procurando motivos, obrigando Israel a defender-se, a atacar, para que eles arrumassem motivos para atacar Israel, estes países, porque senão a ONU, as organizações das Nações Unidas interferiam. E são, se não me engano, 180 países ou 140 países que são, né, e tem o exército, os armamentos da ONU que entram para defender outro país. Perfeito. Aí, na semana passada, Israel, depois de ser bombardeado, jogaram mísseis aonde tinha uma colônia de crianças, jogando bola no final de semana. Jogaram mísseis teleguiados para cair no meio daquele acampamento de crianças. Israel, um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo, antecipou a queda desse míssil teleguiado e destruiu antes que ele chegasse nas crianças. E ele detectou, pelos processos das investigações, de onde havia sido lançado e quem havia ordenado. E teve o contra-ataque para poder parar aqueles mísseis que vinham do Líbano, conivente com o governo do Líbano e mandado por Irã, Iraque,
e assim também um país distante, 1000 quilômetros distante de Israel, mandando mísseis intercontinentais de médio alcance sobre a cidade de Tel Aviv. Tudo financiado pelo Irã e Iraque, principalmente Irã. Aí, quando Israel mandou um míssil, detectou que havia o agrupamento daqueles que eram os responsáveis pelas ordens de enviar estes mísseis sobre crianças, vilarejos, casas, hospitais, sobre a cidade, sobre os pontos de sustentação da cidade. Mandaram, e este caiu no porto de Israel, dificultando um pouco a sobrevivência dos habitantes de Tel Aviv, porque do porto que recebe as mercadorias para a sustentação e exportação da sustentação do país. Israel mandou o míssil e aniquilou aqueles governantes. Aí vem o que vocês vão entender. Dentro de 15 pessoas havia um que era oficial graduado do Irã. Aí Irã disse, matou um dos nossos? Nós vamos destruir vocês. Você está entendendo? Mataram 1000 e tantas pessoas, jogaram mais de 2000 mísseis por dia, por uma semana consecutiva, só que o domo de ouro, né, defendendo Israel, uma tecnologia avançadíssima no mundo inteiro, interceptava todos os mísseis, drones, né? Aí, por causa de uma pessoa, tudo bem, morreu, está errado. Não sou a favor, repito, não estou aqui defendendo Israel nem acusando ninguém, estou falando o que o mal está fazendo na humanidade. Aí, por causa de um que foi morto numa reunião para jogar mísseis em Israel, eles achou-se no direito de vingar uma pessoa. E jogou hoje, agorinha, 300 mísseis sobre Israel. Está em estado de alerta total. Estou orando e rezando por nossos irmãos de Israel para que não aconteça a Terceira Guerra Mundial. Porque a Ucrânia e a Rússia iniciaram por uma briga insana de 20% do território da Ucrânia, que é da Ucrânia e que a Rússia está querendo. Falando que é dela, mas não é. Deus dos tempos que é tempo, todo mundo sabe que é da Ucrânia. Então não são motivos reais. Então as trevas usam essas armadilhas. Então o Irã agora decretou guerra direta com Israel. A desculpa? Porque Israel matou um dos seus oficiais. Que estava no planejamento de jogar mais bombas sobre Israel, junto com o grupo do Hezbollah. Vocês estão compreendendo as armadilhas insanas? Tudo planejado desde 1983. Concretizando-se agora. E aí joga essa verdade para o mundo, essa verdade mentirosa. E aí alguns países vão tomar partido. Uns vão acreditar em Israel, que tem o direito de defender sua nação, sua casa, e mais uma grande parte vai defender o Irã, o Líbano, o Iêmen, o Iraque, que partiram então agora para uma guerra declarada contra Israel. Assim como fizeram há 400 anos antes de Cristo nascer. As trevas são ardilosas, você sabe, preste atenção naquelas pessoas que estão à sua volta. Porque elas estão também, muitas dessas estão declaradamente contrárias a você ser cristã. E arrumando motivos para te afastar do caminho da verdade. Principalmente aquelas que odeiam, ficam com raiva quando você está vivendo à luz de uma verdade. Inventam, mentem, te passam medo, atacam. Quantas religiões passam medo nos seus fiéis para que eles não adentrem dentro de um centro espírita? Falando que o bicho vai pegar eles, para que eles não busquem auxílio espiritual. Que o espiritismo é das trevas. Quantas mentiras e invenções já falaram no meu nome, mas eu estou igualzinho Neemias. Isso é invenção do coração. Eu tenho que falar só para Deus. E o tempo é que vai nos mostrar a verdade. Agora é cansativo. Olha quantas mentiras fizeram com Chico Xavier. Não, vamos longe não. O povo, quando se une,
mente. Foi assim que fizeram com Jesus Cristo. Libertou Barrabás, ladrão e assassino, e aprisionou Jesus Cristo. Então hoje, com a capacidade de divulgações e meias palavras, destroem, querem destruir honras, templos, religião, fé, verdade, a luz da verdade. Cuidado com aqueles que te passam medo, cuidado com aqueles que jogam. Quando você pede uma opinião, conta o que você vai fazer, a pessoa começa arquitetando dentro da cabeça dela e ela pega e te fala algo para que você fique com medo, para que você desista. Está compreendendo isso? Hoje, quando estava meditando nessa lição, buscando reviver essa verdade para que eu pudesse falar numa palestra, na explanação do Evangelho, eu lembrei quando meus filhos eram pequenos, jovens, e eu resolvi ir na praia de Copacabana. Era pré-adolescente. Mas o que me disseram, olha, cuidado, lá é perigoso, vão roubar seu carro, vão te machucar, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, não, vai acontecer só aquilo que acontece, que Deus permitir. Fomos e acampamos na praia de Copacabana, está entendendo? Passamos 2 dias na praia de Copacabana acampados, dormimos na praia de Copacabana, sabe, isso nós podemos falar. Olha só, quem dormiu, quem fez um acampamento na praia de Copacabana em frente ao, como é que chama lá, o Palace Hotel lá, o Copacabana Palace Hotel, ó. O chique ia para dentro do hotel, e nós lá na porta, acampados naquela praia magnífica da época, depois disso eu nunca mais fui. Mas tentaram me dissuadir de todo jeito. Nós vimos a queima de fogos pessoalmente, assistimos, sabe, shows de artistas famosos pessoalmente. Vimos a coisa, sabe, mas foi uma experiência que eu não repetiria, porque agora sou cristão. Na época eu só acreditava em Deus, né? Não preciso disso mais. Mas tentaram me dissuadir de todas as formas. Seu carro vai estragar, vai roubar seu carro, vão te assaltar, vão te agredir, vão te bater, vão te matar, vai abusar de seus filhos. Você está entendendo? O mal é ardiloso. O mal inventa. E ele continua assim, tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, porque a mente e a consciência deles estão corrompidas. Você está compreendendo? Qual é a proteção que nós temos por esses que estão com as mentes corrompidas? A verdade em Cristo Jesus. A fé. A perseverança na fé. E não buscar explicar-se para aquele que é impuro, herege, mal, porque aquele que é mal, ele quer discutir. Está entendendo isso? Quando Neemias estava construindo o muro, não chamaram ele para discutir e conversar com ele numa currutela, lá numa vila distante. E ele falou, eu não posso ir conversar com vocês porque eu estou numa grande obra. Está entendendo isso? Pessoas, principalmente aqueles que estão no trabalho e na frequência de Cristo Jesus, os outros vão lá para discutir com ele, chama ele, para retirar ele do local que ele está. Você está entendendo? Armam armadilhas, fomentam mentiras. Está compreendendo? Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os próprios atos. Preste atenção, pois são cheios de ódios, desobedientes, incapazes de fazer qualquer obra boa. Vamos ler essa frase de novo para ver. Olha o peso dessa frase em nossa vida. Traz esse ensinamento para o seu cotidiano. Não deixe isso morrer como uma palestra bonita, como informações que você talvez não sabia ou não estava lembrando.
Traga isso como uma personalidade de vida. Por que está acontecendo isso? Olha lá um país de 5 milhões de pessoas sendo atacadas e bombardeadas por 3 países, justificando, porque um morreu, sendo que ele já matou centenas, milhares, jogou milhares de bombas neste país, e o país só defendendo, só defendendo, só defendendo. Aí quando ele resolveu atacar, para minar a resistência dos ataques, porque qual era o jogo do Irã? Qual é o jogo do Irã? Os Houthis jogam mísseis, o Hamas joga mísseis lá dentro, o Hezbollah joga mísseis, Israel defende, 1 ano defendendo, vai diminuindo a capacidade de defesa. Para proteger-se de um míssil é $50 mil. E o míssil que esses mercenários jogam custa $30. $30 para atacar, 50 mil para defender. Está compreendendo? Agora, míssil de longo alcance intercontinental é $1 milhão para defender um míssil, enquanto o míssil custa $30 mil para minar a resistência. Quando minou a resistência, o país disse, agora eu vou atacar porque um dos nossos morreu. Morreu porque estava em outro país, armando um ataque e atacando aquele que ele estava ali com mentiras e desculpas. Você está entendendo? Foi minando. Então, o mal mina a nossa resistência, o mal quer minar, ataca-nos, vexa-nos, fala mal de nós, chama-nos para discussão, levanta questionamentos para que a gente desgaste-se em explicações. E eles não cansam, não desgastam agora, porque estão envoltos na maldade. O bem tem sensibilidade, o mal não. Está compreendendo? Quer um exemplo simples? O porco sente o mau cheiro do chiqueiro? Mas você, quando entra lá, você sente, né? Isso é o mal. O mal que está no mal, ele não sente o mau cheiro dele mesmo. Mas aquele que está no bem, sente. Se você entrar com a roupa branca num chiqueiro, num curral, você sair respingado, cheirando a curral ou a chiqueiro. Mas aquele que está lá dentro, trabalha lá, ele não sente cheiro de nada. Vou dar um exemplo mais ameno, né? Você compra um perfume novo. Você passa, nossa, esse perfume é adorável. Uma semana depois que você está passando esse perfume, você não sente o cheiro dele mais. Você passa, você não sente o cheiro dele mais, mas as pessoas à sua volta sentem. Está compreendendo? Então o mal é assim, ele vai envolvendo-nos para desgastar-nos. Então olha aqui que ele diz, eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com os próprios atos, pois são cheios de ódios, desobedientes e incapazes de fazer qualquer obra boa. Não fazem nenhuma obra boa, mas atacam aqueles que estão na obra de Cristo. Você está entendendo isso? E quando o mal, vou falar no nosso caso, nós espíritas, aqueles que atacam o espiritismo, atacam a casa espírita, atacam a direção, o dirigente espírita, atacam a direção mediúnica, atacam os trabalhadores espíritas, tentando diminuí-los, tentando diminuir a sua resistência física, ou fazendo-os descrençar. Aí, quando eles adoecem, quando acontece a problemática sobre eles, o que eles fazem? Vai buscar ajuda onde? Na casa espírita, no templo espírita, no dirigente espírita, nos trabalhadores espíritas. Está compreendendo isso? Já assistiram lá o filme O Predestinado? Zé Arigó? Está lá, vai lá, veja o que aconteceu lá. Isso não é novo, isso acontece e sempre aconteceu. Todos aqueles que fomentaram o sacrifício
a dor em Cristo, buscam-o pedindo ajuda e socorro. Então, nós não podemos, como cristãos, entrar nessas crises, nessas confusões e nessas brigas. O evangelho de hoje é para que nós tenhamos cuidado, para que a gente tenha a prevenção contra essas armadilhas do mal, para que nós não caiamos, não desistimos do bem. Todo ataque que eu recebo, eu digo é para Cristo. Não é para mim, porque eu sou um trabalhador de Cristo. Então está atacando meu patrão. Assim como Paulo dizia, estou preso em Cristo, quando ele ficou preso em Roma. Ele mandava as cartas dizendo, Paulo, o preso de Cristo. Ele não era preso por Paulo, não, ele era preso por Cristo, porque ele foi preso por divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Está compreendendo? Veja só, ainda em Tito, capítulo 3, no final, viver a fé. Preste atenção. Pulei uma página para que a gente preste atenção. Olha só essa advertência. Veja só essa advertência. Viver a fé. Essa é uma palavra digna de fé. Por isso quero que você insista nessas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Essas coisas são obras e úteis para os homens. Preste atenção. Evite controvérsias inúteis. Não adianta você discutir. Quando uma pessoa chega para me questionar sobre a luz do Espiritismo, eu lentamente vou fazendo algumas perguntas, disfarçadamente. Você acredita em reencarnação? Você acredita em vida após a morte? Você acredita na comunicação entre os espíritos? Não. Então nós não temos diálogo. Eu não vou falar assim para ela, porque vai acreditar e achar que é ofensiva. Porque o mal, quando você fala a verdade, ele ira. Fica com ódio de você. Basta você falar a verdade. Ele ira. O bem, quando escuta a verdade, ele medita. E fala, meu Deus, estou errado, perdoe-me. Ajude a me transformar. Não é assim que o bem faz? O mal ira e transforma em seu inimigo. Evite controvérsias inúteis, genealogias, discussões e debates sobre a lei, porque para nada serve e são vazias. Depois de um primeiro e um segundo conselho, você nada mais tem a fazer com um herege. Preste atenção. Depois que uma pessoa te agredir, depois que a pessoa desprezar a fé, a verdade, o templo de Jesus, você conversa com ele uma vez. Se ele fala e faz de novo, você conversa a segunda vez. Preste atenção no conselho. Depois de um primeiro e um segundo conselho, você nada mais tem a fazer com um herege. Essa pessoa é herege. Ela não respeita a verdade, ela está na opinião dos fundamentos do seu coração perverso. Você está entendendo isso? Isso é dentro da tua casa, é dentro da tua família, é no trabalho, é na rua, é dentro do centro espírita, na religião que você professar. Eu estou vendo uma briga. De vez em quando eu pego uns pequenos pedaços de uma briga que eu fico penalizado, porque um homem que tem milhões de seguidores, que sua igreja tem 80 mil fiel, está atacando outras pessoas do bem, falando mal, ofendendo, agredindo, ameaçando, e depois com uma cara de pau, fala assim, abençoados sejam vocês em nome de Deus. Você está entendendo isso? Não estou julgando e por isso nem vou falar nome. Eu estou aqui comentando e nós estamos analisando o fato sob a luz da Bíblia. Como pode eu te xingar todo e falar depois vai com Deus?
Como pode no meu coração ter um ódio e expressar esse ódio a você e depois falar para você, fica com Deus. Eu sou herege. Eu sou hipócrita. Eu sou mentiroso. Porque no coração de um cristão não pode haver ódio, não pode haver raiva. Quando ele entra em desarmonia, ele aprofunda para dentro de si e pede a Deus, perdão, Deus, sou um pecador, me dá a luz da verdade. Ajude eu a orar por essa pessoa, compreendê-la. Jesus falou que nós temos que ter caridade para com os criminosos, mas não estender a mão, porque se você estender a mão, ele corta a sua mão, ou ele puxa você para dentro do buraco. Caridade é você perdoá-lo, orar por ele, desejar o bem. E se um dia ele te buscar com sinceridade, você abraçá-lo e dizer, se você viver a luz da verdade nesta casa, eu te socorro, eu te ajudo em nome de Cristo. Mas se você não viver, entrar para bagunçar, ponha-se do portão para fora. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, está aí até o nosso Lar 2, né, que é sobre os mensageiros. Não sei se tem essa passagem lá, não assisti o filme ainda. Quem assistiu aí, se tiver, me avise, me ajude. Quando André Luiz desce numa colônia espiritual próxima à Terra, e aí tem uma turba de espíritos do lado de fora da colônia, que estava cercada por cercas magnéticas e elétricas, e André Luiz, eles gritando, pedindo ajuda, porque viu chegar visitantes, e André Luiz, tocado no coração, falou para a veneranda, diretora da colônia, mas aqui não é um lugar de caridade, então deixa eles entrar, não pode. Não, mas eles precisam de ajuda, não pode. E André Luiz disse, mas não é, aqui um trabalho de Cristo mas eles estão lá gritando, e uma mulher chorando, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou sofrendo demais, essas trevas aqui fora, por amor de Deus, por Cristo Jesus, me ajude. E a mulher disse, André, nós não podemos abrir as portas. Aí ela disse, com um sentido de instrução para os encarnados, para mim, que sou dirigente de uma casa espírita, de um trabalho mediúnico, que tenho que preservar pelo equilíbrio de uma casa que para mim é eterna enquanto eu dure, não é passageira. Serve para mim este exemplo, serve para você que é dono de uma casa, que você é um pai de família, que é uma mãe de família, serve para você. Serve para você que é dono de uma empresa, está compreendendo? Serve para você que é líder de qualquer movimento. Ela disse, para que André aprendesse, e que para que nós encarnados compreendêssemos e aprendêssemos, abriu-se as portas da colônia, entrou uma turba de espíritos perversos e começou a quebrar tudo. Começou a quebrar e agredir todo mundo. André Luiz ficou estarrecido, assustado, e aí tiveram que acionar as proteções daquela colônia espiritual de Jesus Cristo, dando choque naqueles espíritos perversos, imundos, hipócritas e mentirosos. Aquela mesma mulher que gritava e rogava e chorava foi a primeira a começar a quebrar e destruir as coisas. Era tudo hipocrisia, era herege. Então está dizendo aqui, olha, aconselhe a primeira vez, aconselhe a segunda, mas não dê a terceira chance, porque esse herege, ele não respeita nem ele mesmo. Veja só o que ele diz no final. Pois sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Você acha que você vai salvá-lo? Não. A única coisa que vai salvar o herege é o tempo, através da dor e do sofrimento. Está compreendendo isso? Se um bandido quer entrar dentro da tua casa, mas ele é amigo do teu filho, você vai abrir as portas? Você vai colocar ele lá dentro? Você vai jantar com ele? Você vai dizer, dorme aí esta noite? Se ele não cortar sua garganta na noite e roubar tudo que você tem, né? Está compreendendo isso? O bem sempre vence, mas nós temos que ter muito cuidado com o mal. E hoje o mal é disfarçado. E nós temos que ler o código dos acontecimentos para compreender e entender a personalidade das pessoas que nos rodeiam. Suas intenções fazem cara de bonzinho, sorriso lindo nos lábios, perversidade trevosas no coração.
arquitetam, fomentam, falam mal. Compreende isso? Fomentam discórdias, intrigas, dúvidas, incertezas. Ligam para você, leva, vai para sua casa, deita na sua casa, fala para os seus amigos, fala para aquelas pessoas que confiam em você. Mentem, invertem a verdade. Falam fragmentos de induções perversas e hipócritas. Compreende isso? Isso pode ser na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua empresa. Compreende isso? Mas principalmente, o que mais incomoda é uma casa religiosa que mantém os alicerces firmes na prática da caridade, da fraternidade, do amor. Há pouco tempo atrás, apareceu na nossa casa a SAMA, apareceu agentes de saúde, apareceu vigilância sanitária, apareceu a AMA, vasculharam minhas gavetas, adentraram dentro da sala do Dr. Bezerra de Menezes. Você faz cirurgias aqui? A médium, trabalhadora sábia, diz: faz-se em Cristo Jesus. Ah, aqui, cobra? Não, nada. Rodearam a nossa chácara, olharam centímetro por centímetro dessa chácara procurando alguma coisa errada. Se tivesse uma tampinha com um pouquinho de água dentro, eu já seria multado. Mas não acharam. Por quê? Porque todos os dias eu pego até os pequenos pedaços de papel que tiver jogado no pátio. Eu caminho nessa chácara inteira toda semana, pego plástico, papel, não deixo ninguém jogar uma vírgula. Se você fumar, jogar um pouco de cigarro, eu não aceito fumar, mas já muitos fumam escondido aqui dentro. Né? Enquanto eu estou ali dentro atendendo, alguns vão lá para a porta, joga um pouquinho de cigarro, eu saio olhando chão por chão ao redor dessa casa, pego um pouco de cigarro, coloco dentro do saco de lixo. Está compreendendo isso? Não deixo nada. Por quê? Para não dar sorte para o mal, fazer o mal. Compreende? Denunciaram, dizendo que eu vendia remédios, dizendo que eu cobrava, dizendo que fazíamos cirurgias, cortava. Tudo mentira. Tudo mentira. Depois, visitaram uma cara bonitinha, 4 trabalhadoras da prefeitura. E o prefeito veio cá 2 vezes pedir voto. E pedir que eu orasse por ele. Eu disse: meu amigo, nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus que te abençoe se você for o melhor para a população de Senador Canedo. Ele te deu o que você merecer. Vieram. Perguntou quem que sustentava essa casa, da onde saiu o dinheiro, como que era. E descaradamente, depois não, a grande parte da sustentação dessa casa sou eu que faço. Eu trabalhei e armei minha vida para que eu pudesse honrar com o compromisso de Jesus sem pedir um centavo para alguém. Para não precisar cobrar, para não precisar pedir. Está compreendendo? Assim eu falei para elas. Ela falou: mas e se eu quiser doar? Como eu faço? Você compra a cesta básica e traz. Se quiser presenciar a entrega, é só vir que eu marco você o dia. Nós temos as pessoas e conhecemos aqueles que de vez em quando necessitam de um auxílio material. Ah, mas se eu quiser doar dinheiro? Não tem como. Nós não aceitamos dinheiro. Fazendo de todas as formas, tentando ardilosamente pegar uma forma para poder atacar essa casa, jogar uma multa, fechar. Está compreendendo isso? Isso estou contando para que você tenha cuidado na sua vida, porque o mal hoje é ardiloso. Mas tenha fé. Tenha fé, mas não aceite, porque senão você vai falir. E depois da falência, para levantar, não é fácil. Talvez nessa encarnação você não levante. Amém? Uma pergunta simples também a gente pode fazer para essas pessoas. Você já foi dentro de um centro espírita kardecista? Você já frequentou? Você está entendendo? Uma vez a pessoa falou que no centro espírita fazia coisas ruins.
Eu estava lá no grupo Espírita Regeneração, isso tem mais de 25 anos. E eu disse a ela, você podia fazer um favor para mim? Vai lá. Ela foi. Olha tudo. E se você ver algo que distancie das verdades de Cristo e da caridade, mostra para mim, porque eu devo estar cego e não estou vendo. Que no outro dia eu não retornarei mais, não colocarei os pés dentro de uma casa espírita mais. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi. Ela viu, entrou, vigiou. O Grupo Espírita Regeneração, na época tinha 3 andares, hoje eu não sei mais. Se não me engano, 28 salas. Ela entrou até onde ela poderia ter ido. Não conseguiu achar nada. Ela virou espírita. Amém? Obrigado, Senhor. Que a luz da tua verdade possa nortear nossos passos. Perdoe, Senhor, pelas falhas que temos. Porque ainda, Senhor, trazemos na alma os conflitos humanos e materiais. Perdoe aqueles que ofendem seu templo, a tua doutrina santa de luz e verdade. Perdoe, Senhor, pois não sabem o que fazem. Em tuas mãos, Senhor. Entregamos nossas vidas, a vida de cada um que aqui se encontra, aqueles que não puderam vir. Entregamos o lar, a família, os familiares, mesmo, Senhor, aqueles familiares que não compreendem as escolhas daqueles que aqui se adentram em busca da verdade. Amado Cristo, proteja a todos. E em tuas mãos, Senhor, entregamos todos orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto santo e sagrado, ó Jesus. Fique em nós hoje e sempre, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Perdoe-me. Que Deus esteja em nós hoje e sempre. Amém?